E olha, semana passada você me perguntou se a Bíblia nos ensina como amar os nossos maridos e como os maridos devem amar as suas esposas. A Bíblia é tão completa, né? Ela ensina, ela não é ensinar, mas ela nos mostra da maneira certa, que a gente acha, sempre acha, né? Que está fazendo da maneira correta e muitas vezes não é da maneira cristã e muitas vezes da maneira errada. Ó, uma coisa que a Bíblia ensina, por exemplo, vamos começar com os maridos. Essa semana nós vamos falar como o marido deve amar sua esposa. Lá em Efésios 5:25 está dizendo assim, ó. 5:25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando-a com água por meio da palavra. Então, o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Imagina o tamanho, né, desse amor. Lá em Efésios também, 5:33, fala assim, ó. 5:33. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Então, o marido deve amar a esposa com afeto, com ternura, com carinho, aquele amor afetivo, aquele amor onde tudo é servir, onde tudo é aquele cuidado, né? O marido, ele deve amar a esposa com liderança, mas uma liderança amorosa. Lá em 1 Timóteo 5:8 diz assim, ó: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então, tem que ter um amor afetuoso, um amor carinhoso, sabe? Um amor, ter a liderança, né? O marido, ele é a cabeça da igreja, da casa, ele é a cabeça do casamento, mas não é por isso que ele tem que liderar como sargentão, né? Ele tem que ser com amor, com carinho, com afeto. Outra, outra parte muito forte é o amor com fidelidade, comprometimento, sabe? O marido, ele tem que ter comprometimento com o casamento, ser fiel ao casamento. Isso está falando lá em Provérbios 5:18 e 19. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa. O marido, ele tem que ver na sua mulher a única fonte de amor e não olhar para outras coisas. Então, ele tem que ser fiel, tem que ter compromisso com o casamento, né? Ele tem que ter compromisso com essa mulher, de ser fiel sempre a ela, sempre. E assim, dos versículos que eu acho que é mais forte, referente ao cuidado, né? E como o marido tem que amar a sua esposa, tá lá em 1 Pedro 3:7, que diz assim, ó: da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensíveis no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Então a Bíblia, ela está falando nessa questão de honra e respeito, porque a mulher, ela tem que ser tratada com respeito. Ela é a parte mais frágil, né, do casamento, é mais sentimental, é mais delicada. E o marido tem que olhar a mulher dessa forma, né? A mulher, ela não é igual a ele, não é igual a um amigo ou igual a alguém do trabalho. Não, ela é sua esposa em primeiro lugar. Ela deve ser tratada com amor, carinho, né? Com respeito. Você tem que liderar a sua casa, assim, tanto com os filhos, ou principalmente com a sua esposa, né? Com amor, sabe? Tem que tratar a esposa como Cristo trata a igreja, com muito amor, com muito carinho, amar
a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a fidelidade, o comprometimento. Então, se for seguir esses versículos que eu falei, não tem erro. Vai ter briga, algumas coisas vão ter discordância, mas quando tiver discordância, tem que ter a liderança dele, mas tem que escutar a mulher também, tem que ter esse amor, tem que ter essa aliança, né? Nunca deixar que a aliança de vocês se quebre, muitas vezes por coisas tão pequenas, muitas vezes por umas discordâncias, às vezes que nem tem pé nem cabeça. Então tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que ter honra, honrar, o marido tem que honrar a sua esposa. E quando a gente coloca esses versículos à frente de todas as situações, independente de qual situação seja, a gente consegue andar na palavra e não tem erro, entendeu? Se a gente consegue, se a gente seguir, né, a palavra, seguir os versículos direitinho de como a Bíblia diz, a gente não erra, entendeu? E se errar, claro, nós somos humanos, há conserto, a gente se conserta, pede perdão, é o amor, né? O amor que está lá em 1 Coríntios, como é que você ama o seu marido, como é que você ama a sua esposa, né? Será que tem tudo a ver com o que a Bíblia está falando para você? Então a gente tem que pesar as coisas, colocar, né, a palavra de Deus à frente e ver como é que eu estou agindo com a minha esposa, né? Nesse caso, a gente está falando hoje sobre esposa. Então, vamos orar para que a gente possa entender, que Deus coloque no nosso coração a maneira certa do marido tratar suas esposas e as esposas tratarem seus maridos. Amém? Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor está sempre conosco, nos apoiando, cuidando, nos trazendo a sua palavra para que a gente sempre esteja nela, sempre permaneça nela. Te damos a agradecer porque o Senhor nos mostra como a gente anda, como andar, como direcionar os nossos casamentos, a nossa casa, a nossa família. E nós pedimos para que o Senhor esteja derramando suas bênçãos sobre a vida de todos nós, Pai. E nos direciona, Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós cremos que o Senhor é cuidadoso com os seus e nós somos gratos por isso, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.